Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus providenciou todas as condições para os levitas exercerem o seu ministério. A função dos levitas era fundamental. Vamos recordar um pouquinho. Quando saíram do Egito, lá no livro de Êxodo, o Senhor tinha programado uma organização, que afinal de contas é o que Ele quer para a igreja na época do Novo Testamento. É que cada família estivesse ligada a Deus e o primogênito de cada família seria consagrado a Deus. No Egito, Deus matou os primogênitos do Egito. E os primogênitos de Israel seriam consagrados a Deus, seriam os sacerdotes da família. Deus continua querendo que cada família tenha uma coluna, um sacerdote, uma sacerdotisa, alguém que seja espiritual, atuando em favor da família, chamando a família para dar culto a Deus, para orar, para estudar a Bíblia, para se reunirem na casa e evangelizarem os vizinhos. Deus continua querendo que cada família tenha um líder, um sacerdote. Este era o plano de Deus para cada família em Israel quando saiu do Egito. Mas acontece que Deus verificou logo que aquilo não daria certo. Por alguma razão, o povo não estaria bem de acordo. E então, após o Sinai, quando o povo preferiu não ter comunhão direta com Deus, o Senhor entendeu. Eles querem religião. Eles querem podes e não podes. Eles estão pedindo uma lei escrita. Eu propus a eles que eu, o Senhor Deus, estaria com eles continuamente, como no Jardim do Éden. Mas eles preferiram ficar distantes de mim, o Senhor dizendo, e está registrado na Bíblia, eles preferiram ficar longe e ter um intermediário. E disseram para Moisés, Moisés, seja você o meu intermediário. Eles disseram para Moisés que não queriam contato direto com Deus. O Moisés seria o intermediário e uma lei. Eles pediram uma lei escrita. Deus não tinha a intenção de dar uma lei escrita. Deus seria a lei. Como hoje, no Novo Testamento, a lei é o Espírito Santo em nós. A lei é a vida de Jesus. O padrão é a vida de Jesus. E hoje a lei é o Espírito Santo em nós. Tanto é que o apóstolo Paulo arrematou este assunto. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e tem o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, então essa pessoa está cumprindo toda a lei. Quem ama, cumpre toda a lei. Amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos. Amar o próximo, os 6 últimos mandamentos, a chamada segunda tábua. Então, uma tábua é amar a Deus, a outra tábua é amar o próximo. Quem ama está cumprindo os 10 mandamentos. A primeira tábua tinha 4 mandamentos, amar a Deus. A segunda tábua tinha 6 mandamentos, amar o próximo. E quem ama cumpre toda a lei, é o que Deus tem para nós. Mas Israel não queria isto, queria uma lei escrita na forma de mandamentos. Então Deus deu. Disse para Moisés, Moisés, eles pediram, então eu vou dar. Isso inviabilizou o serviço de um sacerdócio familiar. Então Deus desistiu dessa ideia e fez uma troca. Eu vou pegar a tribo de Levi em lugar dos primogênitos.
Interessante isto. Em lugar dos primogênitos de cada família, eu vou pegar a tribo de Levi. E mandou fazer a conta. Aproximadamente 22 mil primogênitos, aproximadamente 22 mil levitas. Então deu uma diferençazinha. Peguem o resgate por essa diferença e eu, a partir de agora, tomo uma tribo inteira para uma tribo sacerdotal. Infelizmente, Israel deixou de ser um povo todo sacerdotal, com um líder sacerdote em cada família, para ser um povo que precisava de uma tribo sacerdotal. Você entende a diferença? Êxodo 19, versículo 6. É a mesma coisa que 1 de Pedro 2,9. Vocês vão ser um povo sacerdotal em favor do mundo. Mas Israel não quis, acabou sendo um povo como outro qualquer. Israel quis ser como os outros povos e precisou de uma tribo. Deus disse, está bem, vocês pedem assim, então eu vou tomar os levitas em lugar de todo primogênito de cada família. Portanto, os levitas serão meus. A partir de agora, eles serão consagrados a mim. Não terão herança. A herança deles será o Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 6, nós vemos o relato aqui da contabilização, da enumeração das funções dos levitas, e diz no versículo 48 que os levitas foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Antes Deus seria o Deus de todos, agora Deus seria o Deus no tabernáculo. Quem quisesse a Deus teria que vir ao tabernáculo buscar a Deus. Se tivesse pecado, era o que normalmente iria acontecer, teriam que primeiro oferecer sacrifícios pelos pecados, depois o holocausto e a partir daí o incenso das orações. Quem faria isto? Os sacerdotes da tribo de Levi. Esses sacerdotes fariam intermediação entre Israel e Deus. Antes, Deus queria que o povo todo de Israel fosse sacerdotal. Agora, o povo de Israel era quase como os outros povos e precisaria de uma tribo sacerdotal. Os levitas todos seriam consagrados a Deus. Nenhum levita poderia ter propriedade, nem ficar rico. Eles viveriam dos dízimos que o povo levasse. Versículo 49 diz que Arão e seus filhos, os sacerdotes, faziam ofertas a Deus sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso também. Todo o serviço do lugar santíssimo e também a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés tinha ordenado. Bom, os levitas teriam uma função importantíssima, mas teriam que ser alimentados pelos israelitas, que levariam seus dízimos e entregariam aos levitas. Os levitas tomariam o dízimo dos dízimos e o dariam aos sacerdotes. Os sacerdotes entrariam na presença de Deus para aplacar a ira de Deus, para agradar a Deus, oferecendo o incenso. E esse trabalho precisava ser mantido. Todos os dias, o povo de Israel teria que garantir esse funcionamento. Mais adiante, em 1 Crônicas 6, ainda a partir do versículo 54, repete o que está lá em Josué, e Deus estabelece cidades para os levitas. Ao todo foram separadas 48 cidades em todo Israel para os levitas. Os levitas teriam que se espalhar, mas não se misturar. Esse conceito é fundamental. A gente se espalha, mas não se mistura. Como é que é isso? Você precisa entender. Como cristão, nós não somos chamados por Deus para encher templo, nem ficar agradando a vaidade de líderes reunindo multidões. O povo de Deus não é para reunir multidões.
reunião de multidões não é algo que agrade a Deus. Nós estamos espalhados, Deus nos espalha como sal para salgar todo o ambiente à nossa volta, mas não devemos nos misturar. Os levitas morariam em 48 cidades, nas 12 tribos de Israel, espalhados para abençoar essas tribos. Da população dessas tribos, eles receberiam os dízimos para se manterem. Os levitas teriam direito a um pequeno arraial, uma pastagem em volta de cada cidade, para deixar provisoriamente o gado ali. Os levitas não teriam terra para cultivar rebanhos de gados, eles não viveriam do cultivo de rebanhos, mas eles receberiam dízimo de animais que seriam consagrados a Deus. Os levitas teriam que ter um pequeno espaço, um quintal em volta de cada cidade, onde colocassem provisoriamente os animais que eles recebessem para uso próprio e não para procriação e crescimento. Essas cidades, seus arredores, seriam preservadas para os levitas. Os levitas morariam ali, exerceriam a sua função de abençoar a população daquele lugar, e quando eles tivessem que ir aos sacerdotes, teriam que ir aos locais onde os sacerdotes estavam, e o templo estava, o tabernáculo estava, e o altar estava. Assim era a organização. Levitas espalhados, porém o santuário estaria num só lugar, para onde seriam levados os sacrifícios oferecidos a Deus. Você entende isto? Os levitas teriam que estar espalhados, mas não se misturar com a população. Eles não se casariam com gente de outras tribos, eles não se misturariam, mas teriam que se purificar para Deus. Os levitas teriam que se santificar, se purificar para Deus. Com o tempo, deu tudo em água, tudo saiu ruim. Os levitas não abençoaram o povo à sua volta. O povo não deu os dízimos aos levitas, que começaram a passar necessidades e ter que se virar de outras maneiras. Fugiram por completo da sua função. O povo não foi abençoado e o pecado foi tomando conta do povo todo. É para a gente ler, entender o que aconteceu e aprender para nós. Um dos modelos mais antibíblicos que nós temos em nosso dia são os grandes templos e igrejas massificadas. Isso não é de Deus, obra de vaidade, de homens. Isso não agrada a Deus. Jesus deu uma ordem para todos os cristãos irem e se espalharem para influenciarem o mundo. Satanás pedala no ouvido aí dos líderes a vontade de reunir multidões para vaidade própria. Quando multidões de crentes estão reunidos, eles não estão salgando o ambiente à sua volta, estão fazendo entretenimento religioso, que desagrada tremendamente a Deus, razão pela qual Deus está no mundo todo, em nossos dias, perseguindo os templos. Na maior parte do mundo, em nossos dias, os templos já estão sendo fechados, porque não é propósito de Deus. Os levitas, nos seus lugares, Deus cuidaria deles, mas eles não ficaram. Eles se afastaram de sua posição, mas Deus providenciou que eles tivessem local, que eles tivessem onde botar o gado deles, que eles teriam para comer. Deus providenciou que eles tivessem o sustento através dos dízimos. Deus providenciou que eles tivessem a unção de Deus, a autoridade de Deus no exercício do seu ministério. Deus providenciou tudo. Para nós também Deus providencia tudo o que é necessário e o pão de cada dia. Mas tem gente que quer mais do que o pão de cada dia, que é a riqueza para cada dia, aí é diferente. E o povo de Deus acaba não cumprindo a sua função, não salgando o ambiente. É triste, isso entristece o coração de Deus. Mas é para a gente entender, Deus precisa hoje
de levitas, de pessoas que se consagrem a Ele em favor dos outros irmãos. Onde estão os levitas? Você quer ser um levita, uma levita, com a sua vida consagrada a Deus em oração, intercessão, salgando o ambiente para que outros sejam abençoados à sua volta? Ou você quer ser mais um crente assistidor de reunião, esquentador de banco de igreja e sendo mais um aí na multidão de assistir shows nas igrejas? Você entende isso?